Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Isso mesmo, hoje nós estamos aí na situação de aprendizagem 3 aí ainda, né? Continuando mais essa semana. Para me acompanhar, seu porta-voz de vocês aí no chat, colocar o que vocês estão comentando, professor Tony. Sou eu mesmo. Já quero mandar aí um bom dia para uma galera bacana que já está participando da aula. Os alunos do JJS de Três Fronteiras. Também aí sempre presente a Escola Estadual, o professor Manuel Tabacou Idal, lá da diretoria Sul 1. E também a Escola Estadual Maria José Antunes Ferraz, de Taboão da Serra. Sejam todos bem-vindos. Manda aí o nome da escola, a cidade de onde está falando, para que a gente possa dar os devidos créditos e tornar essa aula cada vez mais especial. É isso aí, muito obrigado, sempre agradeço a presença de vocês aqui na aula, né? Vocês estão acompanhando. Se você estiver acompanhando depois no YouTube ou em qualquer canal, deixa o seu joinha, né? Sim, sigam a gente bacana, no canal. É isso aí. Mas beleza. Vamos lá então para a habilidade. Na telinha de vocês vai aparecer a habilidade 5 aí do 7º ano, né? Como nós estamos comentando dessa situação 3, que é ler, interpretar e resolver, no caso aí o mesmo problema, utilizando diferentes algoritmos. E nós estamos falando de fração. Então, fração e seus significados, aí como parte de inteiro, resultado de divisão, né? Razão, que nós vamos comentar aí um pouquinho mais para frente. Hoje, observando essa ideia aí da fração, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a reta numérica. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho mais detalhado sobre a reta numérica. Só para não deixar de lembrar o que nós falamos em aulas passadas. Pode pôr na telinha, por favor? Então, na aula passada nós comentamos, né, Tony? Falamos sobre a fração própria, né? Que é aquele Legal. que o numerador é menor, né? O valor de cima é menor que o valor de baixo. Então, o numerador é menor que o denominador. Sim. Então, por exemplo, ali 1/6, 2/5, né? 20 sobre 43 ali, né? Uma ideia também de Legal. como eu posso representar uma fração própria. E nós vimos a fração que nós chamamos de imprópria, né? Quando esse numerador aí muda. Ele é igual ou superior, né, ao denominador. Então, os Legal. exemplos que nós vemos, né? 7 sobre 6, 8 sobre 5, né? E 64 sobre 43. Legal. Então, a ideia, né, Tony, é essa ideia que nós vimos na aula passada. Se ele for no numerador menor, é fração própria. Se ele for maior ou igual, é impróprio. É impróprio. E também a representação decimal, né, é muito característico, né? Porque a fração própria vai ter um número menor que 1, né? Vai ser 0, alguma coisa. E a própria vai ser um número maior do que 1. Isso mesmo. Ou igual a 1. É isso mesmo. Né? Por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reta numérica, que basicamente vocês vão ver aí no contexto de aonde essas frações vão aparecer, onde ela consegue ali se encaixar. Eu trouxe a ideia da reta numérica, que é a seguinte, ó. Uma reta onde são marcados em ordem crescente todos os números reais. Eu vou falar sobre os números naturais, tá? Mas são sobre os números reais. Mais pra frente nós vamos comentar muito sobre isso, então mais pra frente vocês vão entender esse contexto. Então, assim, colocando em sequência, sem nenhum número, no caso aparente, duas vezes. Então, ele não aparece duas vezes. Ele não vai aparecer duas vezes o mesmo número. Ele pode aparecer de outras formas, mas não duas vezes o mesmo número aparece. Então, nós olhamos ali o 1. O 1 aparece só uma vez nessa reta numérica, né? Cada ponto nessa reta numérica representa apenas um número real. O que eu quero que vocês entendam? A ideia é a seguinte. Então, eu tenho... Mais pra frente nós vamos ver, mas inicia pelo 0 aqui, ó. Nós iniciamos pelo 0 e para a sua direita nós vamos ter os inteiros, né? Nós vamos ter os positivos naturais, né? Então eu tenho 1, eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e infinitamente outros valores. O que eu quero apresentar aqui para vocês? Eu quero apresentar que entre esses intervalos, né, nós vamos ter algumas frações. Inclusive, é um dos temas aí, nós podemos comentar, né, Tony? Você já assistiu aquele filme A Culpa das Estrelas? Eu evitei. Drama não é comigo, mas assim, eu já sei mais ou menos do final. Ah, beleza. Já não assisti por causa disso. Ah, tá. Então no filme A Culpa é das Estrelas, tem uma parte que eu não sei, eu esqueci o nome da personagem principal, tá?
tem uma parte que ela diz o seguinte, que existem infinitos maiores do que outros. Qual que é a ideia que eu quero colocar para vocês? Entre dois números, entre, por exemplo, o 0 e 1, que nós vamos comentar, entre o 0 e 1 vão existir as frações próprias, né? Eu vou comentar aí com vocês sobre isso. Entre o 0 e 1, eu tenho infinitos números, infinitas frações, infinitos decimais ali dentro. Entre o 0 e o 2, eu tenho quase que o dobro de infinitos. Eu tenho mais infinitos ainda. Então, esses infinitos aí, a ideia é que eu posso conter vários valores dentre esses termos. Só que na reta, nós só representamos esses números aí naturais. Pode pôr na telinha que eu vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, ó, um dos números, né, Tony? 2,5. 2 inteiros e meio. Né? Isso. Então, eu tenho 2 inteiros, né? 2 inteiros é até aqui. E a metade entre essas duas, né? Então, aqui a metade entre as duas representa esse aqui, o 2,5. Legal. Como nós vimos em aulas passadas, eu posso representar esse 2,5 de uma outra forma, né? Eu posso representar ele como 5 sobre 2. Sim. Então, o que eu posso dizer? Que esse ponto, exatamente esse ponto, na minha reta numérica, eu posso representar dessas duas formas. Legal. 2,5 ou 5 sobre 2. Beleza? Show. Outros pontos também vão acontecer. Que aí, por exemplo, aí se vocês olharem, eu tenho um aproximado, né? Eu tenho, por exemplo, 1/3. Legal. 1/3, ele é menor que a metade do 0 entre 1, né? Então, Sim. Se eu observar aqui, ó, entre 0 e 1, se eu pensar na metade, vamos pensar aqui seria 1 sobre 2. Sim. Menor que ele, aqui, ó, bem menorzinho, aqui bem estimando, dividindo esse inteiro em 3 partes, eu vou ter esse 1/3. Legal. Beleza? Só que eu posso representar esse 1/3 de outra forma também. De 0,333 e assim por diante. Sim. Que não vai vir ser o nosso caso por enquanto. Mas eu também posso ver um outro número. Então, por exemplo, ali eu sei que é 5 alguma coisa. Ou eu observar ali, no caso, 5,75 aí no caso, centésimos. Beleza? Ou 5,75. Eu também posso encontrar outros valores dentro dessa reta numérica. O que eu quero que vocês entendam? Pegue aí seu caderno, faça uma reta numérica. Os espaços, né, as distâncias, vocês vão basicamente fazer o mesmo tamanho. O que eu quero que vocês localizem ao longo dessa reta? Esses valores. Tudo que for maior que 1, né, são as frações aí, no caso que a gente fala que é imprópria, né? Legal. E entre 0 e 1 vai ter essas frações que nós chamamos de própria. Show. Beleza? Perfeito. Eu coloquei uma telinha em branco que eu quero que vocês me acompanhem no seguinte, ó. Pode pôr aí que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que vocês entendam como que eu represento, no caso, esses valores. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma reta. Então, essa reta aqui, ó, Tony, eu iniciei no 0. Legal. Beleza? Aí, eu tenho uma reta e eu falo que essa distância aqui é 1. Deixou bem espaçado, né? Isso, deixei bem Legal, espaçado. bacana. Essa distância equivale a 1. Mais para frente nós vamos ver de escala, mas essa distância é 1. A próxima distância tem que ter o mesmo tamanho, né, Tony? Então aqui, ó, fiz mais ou menos para vocês que essas duas distâncias aqui têm o mesmo tamanho. Legal. Eu posso dividir de N formas esse inteiro. Então, por exemplo, eu posso dividir, que nem a gente viu ali, ó, em 3 partes, ó. Sim. Então eu tenho aqui 1/3. Aqui, opa, 1/3. Deixa eu apagar. Deixa eu pegar a borracha aqui. Então eu tenho aqui, né, 1/3. Aqui seria, no caso, observando, 2/3, né? Sim. E o último aqui, os 3/3, que aí eu vou cair no inteiro. Ok? Legal. Mas e se eu fizer diferente? Eu posso fazer uma reta e aumentar esse. Então eu vou falar que o 1 é esse tamanho, né, Tony? Sim. Parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Não, não é. Então eu coloquei uma escala aí diferente. Então, por exemplo, se eu dividisse ao meio, eu teria aqui ou 0,5, ou como nem nós estamos falando, 1 sobre 2. O que eu quero que vocês entendam? Dentro dessa reta, eu tenho infinitos pontinhos aqui. Esses infinitos pontos aqui têm uma representação.
Pode ser fracionária, pode ser decimal ou qualquer outro modelo. Legal, e é interessante, que faz lembrar a gente do que você falou a respeito de infinitos dentro de infinitos, né? Porque se você for parar para ver, entre o 0 e o 1 tem um infinito aí, né? Isso mesmo. Muito bacana. E outra coisa que é interessante é que a distância entre o 0 e o 1 não é uma distância de comprimento, né? Mas é uma quantidade de elementos que nós temos entre esses dois números aí. Isso é bastante interessante. Então, independente do tamanho que você faça, a quantidade de números entre eles vai ser a mesma. Isso mesmo, isso mesmo. Basicamente essa ideia. O que eu quero que você entenda na reta numérica? Primeira coisa, para a sua direita aí vai ter os valores 0, né, iniciando pelo 0. Então 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Mais para frente nós vamos comentar aí esse outro lado da reta, beleza? Então eu quero que vocês entendam mais ou menos essa reta e aonde eu consigo localizar esses termos. Reparem no seguinte, eu quero localizar um ponto nessa reta. Então eu quero localizar o 2, o 3 e assim por diante. Então eu preciso saber de como eu dividi essa reta, beleza? Então vamos tentar uma atividade que está assim, ó. Então associe, no caso, na reta numérica abaixo, o intervalo. No caso aí o intervalo correspondente, dependendo do valor numérico. Aos valores, no caso, eu adaptei esse termo. O que eu quero que vocês coloquem? Não tem como eu pedir aí para vocês escreverem e me mandar, né? E etc. Eu quero que vocês coloquem assim. Primeiro, quem vem primeiro? O A ou o B aqui nessa reta? Segundo, ele está entre qual termo? Então, por exemplo, o 5 sobre 2, inclusive eu já falei, ele está entre o 5 e o 6? Ele está entre qual intervalo, né? Então eu quero saber qual intervalo ele se encontra. E quem vem primeiro aí no caso? Como é a primeira atividade para a gente bem observar, eu vou dar 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho! E voltamos aí para trazer as interações dos quase 28 mil espectadores. Viu? Coloquei no plural até o 1000. E aí, entre eles, estão aí a Escola Estadual Júlia Lopes de Almeida, de Osasco, né? Os alunos do 7º ano aí, né? Do professor Vinícius e do professor Rinaldo. Também os alunos do 7º ano ABCDE da Escola Estadual Dom Tarcísio, da Diretoria de Ensino de Limeira. Tivemos aqui a participação dos alunos do 7º A, 7º B e C, que escreveram, né, que a alternativa era a alternativa P. Eles são da Escola Orlândia, lá da Diretoria de Ensino Leste 4, sempre presente, né?
O aluno Nicolas Patarro, do 7º C, da PEI Antônio Matarazzo, de Santa Bárbara, respondeu que a alternativa correta é a alternativa B, 2,5. Ele até fez a transformação para o decimal. Os alunos do 7º A, B, C, D, E da Escola Estadual Dom Tarcísio, da Diretoria de Ensino de Limeira, também dizendo que A está entre 3 e 4 e B está entre 2 e 3. Os alunos da PEI, Fábio Eduardo Ramos Esquivel, de Diadema, professor Clemil, as alunas Alana e o aluno Breno Bernardo, do 7º ano A e C, dizendo que 5 meios está entre 2 e 3. Né? E em segundo lugar está o 3,64 entre 3 e 4. E também, agora finalizando, os alunos da PEI Coque Kitajima de Registro, o Sérgio Henri, dizendo que o que vem primeiro é o B. Muito bem. Boa, isso mesmo. Essa relação que eu quero que vocês localizem, vocês vão ver muito, mas muito aí. A ideia é sempre localizar esse número na reta, né? Nós observamos essa ideia de localizar na reta. O que eu quero, eu vou fazer com vocês, aí vocês vão entender, acho que todo mundo já entendeu que o B vem primeiro, em sequência do A. O jeito mais fácil, eu vou falar o meu, tá? O meu particular, o jeito mais fácil é você encontrar por decimal. Então, você transformar esse número em decimal. Eu gosto muito mais assim, desse modelo. Acho mais fácil, né? Também, mas se vocês acharem aí um outro modelo mais fácil, vocês podem adotar o que vocês, forma que vocês quiserem fazer. Na telinha vai aparecer a resolução, que é a seguinte, ó. Então, esse termo aí, no caso, eu vou encontrar que o A, ele é 3,64. Então, eu sei que o A, ele é 3 inteiros e mais alguma coisa, né, Tony? Sim. O 3 inteiros está aqui. Aqui é a metade, então eu sei que aqui, ó, é 3,5, né? E o A está ali um pouquinho a mais, né? Então, 3,64 ele está mais próximo ali, ó, do 4. Então, ele está no intervalo entre o 3... né, Jonas? Isso, ele está no intervalo entre o 3 e o 4, beleza? O seguinte, no caso, o B, ele vai aparecer antes aqui, como nós podemos localizar. A gente até tinha feito antes. Eu vou fazer de duas formas. Primeiro, eu sei que 5 dividido por 2 é a mesma coisa que 2,5. Então, vamos lá. 2 inteiros e a metade, ó. Por isso que ele está aqui. Beleza, Tony? Show. Então, essa é a primeira forma que eu vou localizar. A segunda ideia é a seguinte. No caso, essa reta aqui, ela já está dividida de meio em meio, né, Tony? Sim. Então, eu tenho 5 de metades. Então, eu peguei aqui, ó, meu primeiro inteiro dividi ao meio, meu segundo inteiro aqui dividi ao meio, todos eu fui dividindo ao meio. Se está todos dividindo ao meio, a gente usa a ideia da aula passada. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, esse ponto aqui, ó, é o 5 sobre 2, né? A metade, né, que nós vimos da aula passada. Entendeu? Legal, isso foi bacana. Beleza? Curti é uma forma aí de vocês conseguirem fazer também na reta numérica. 5 metades. É pegar a reta, literalmente pegar a reta, e você pegar os inteiros e dividir. Então, por exemplo, se é terço. Então, por exemplo, 1 terço, 2 terços, ou que seja, 5 terços. Você pega o inteiro, divide em 3 partes todos, e vai dividindo todos, e aí você conta. Sim, de uma forma bem estimativa mesmo, é bem no olho mesmo, assim, na verdade. Que a intenção do exercício era justamente essa, né? A gente localizar o número. É claro que o 3,64, né? A gente vai fazer assim bem estimado, bem aproximado, né? Porque localizar numa reta lisa fica mais complicado, mas dá para assim saber mais ou menos ali. Né? Isso mesmo. E numa reta um pouquinho mais graduada? Essa é legal. Curti essa daí. Então, na telinha de vocês vai aparecer uma tela um pouquinho mais graduada, uma reta aí, é um pedaço da reta. Eu peguei aí esse pedaço, ele está entre o 42 e o 45. E aí ele foi dividido. Reparem que a divisão entre 42 e 43, que é o inteiro que nós estamos falando, tem a mesma divisão para os demais, né, Sim. Tony? Então ele foi dividido aí em partes iguais. Aí a pergunta é a seguinte, ó. Na reta numérica abaixo, a letra X, né, representa a média, no caso de Carolina em língua portuguesa. Então foi a nota lá, a média que ela tirou. A média, no caso de Carolina em língua portuguesa, foi. Qual que é o valor? Esse daí é quanto você pode fazer. Então, primeiro ali, tentem anular as questões que você não considera. E aí, tentem responder aí no chat e a gente já retorna 2 minutinhos. Bom trabalho.
É isso aí, voltamos aí com as interações, mais uma vez aí, Escola Estadual Samuel Clabin, do Centro-Oeste de São Paulo, os alunos do 7º A respondendo 43 inteiros e 2 décimos, né? Tivemos também a participação do Felipe Jacó, da Pro Regina, também indicando a mesma resposta. Tivemos aí também a participação da Pro Maria Flor, o Ariel Batista, né? Dizendo que é a letra B, 43 inteiros e 2 décimos. E ele diz o seguinte também, pois cada risco significa um ponto. Acho que ele quis dizer um décimo, né? Muito bem. Também a Escola Estadual Álvaro de Souza Vieira, em Ribeirão Pires, com os alunos 7º A e 7º B, indicando a mesma resposta. E, por fim, a Escola Estadual Professora Dulce Ferreira Boarim, também indicando pra gente a alternativa B, 43 inteiros e 2 décimos. Boa, isso mesmo. Décimos, né? Tá certo, né? Isso mesmo. Então, eu quero que vocês observem, principalmente para essas questões, né, Tony, que ele te dá algumas alternativas e qual que é o objetivo? Claro, vocês vão responder aí, todo mundo acho que consegue enxergar bem, mas eu vou tentar ir por um outro caminho. Sim. Das alternativas que não podem acontecer. Então, por exemplo, pode pôr na telinha para eles, por favor, diretor. Então, eu sei que esse X, ele está aqui. Vamos olhar as respostas. 45, ele está aqui, mas está longe, né, Tony? Puxa vida. Isso aqui nunca será. Beleza. Jamais. 42,2. Tá, é 42, mas o meu inteiro do 43 vem antes, né? Então, o X está depois do inteiro de 43. Também estou anulando essa alternativa. Aí aqui fica muito próximo, né? Ó. Então aqui as duas, 43,2, né? 2 décimos e 43,3 décimos ali. Aí sim eu consigo ver que uma das duas ali pode ser a alternativa. Então, se eu responder a B ou a C, eu entendo por que vocês foram nesse caminho. O que eu quero observar aqui? A forma que foi dividido o inteiro. O inteiro foi dividido, no caso, aí, em 10 partes, né? Ó, se eu observar, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, eu dividi esse inteiro em 10 partes. Quando eu divido em 10 partes, né? Eu tenho isso aqui, ó, 1 sobre 10, é a mesma coisa que 0,1, né, Tony? Sim. Então, é basicamente uma conta. Então, eu tenho 43. 43 o quê? 43,0, não é? Sim. Que é o inteiro. E aí eu tenho 43,1, que é esse daqui, né? Ó, deixa eu até apagar, só para eu conseguir escrever. Eu tenho esse daqui, ó, é o 43,1. E o próximo, que é o que eu quero, né, aqui, é o 43,2. Perfeito. O próximo, aí sim, seria o 43,3, que não é a minha alternativa. E aí eu vou só mostrar para vocês, então eu tenho 43,2 como a resposta correta. Perfeito, muito bom, legal, curti bastante. Beleza? Bacana. O que eu quero que vocês entendam nesse contexto aí? Vocês têm que observar que eu tenho um inteiro e de como eu divido esse inteiro, e aí sim eu consigo localizar como, né, como esse valor fracionário ou decimal ele se encontra dentro da reta. É isso aí, perfeito. Beleza? Muito bom. Pode pôr avaliação para eles, por favor? Então, avaliem nossa aula, coloca lá, gostei da aula, muito legal, vou fazer em casa, não gostei? Pô, Tony, eu não gostei da aula, foi meio triste e tal, e etc. Beleza, Tony? Beleza, e a gente continua amanhã, né? Habilidade 05 do 7º ano, né? Isso mesmo, muito isso bem. mesmo. O pessoal perguntando aqui, por isso que eu tô falando, né? Gente, muito obrigado, a participação de vocês é especialíssima, né? E torna a aula cada vez mais brilhante, porque vocês brilham. Isso muito aí. obrigado, até a Obrigado, próxima. Tony. Obrigado, 7º ano, até a próxima. Falou, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um cheiro.